Então, a gente estava falando, né, que a gente vem, né, já não começa, né, olhando para essa alteração, né? Eu falei para vocês porque assim a gente está numa conversa informal, mas se eu vou laudar, eu vi essa alteração, mas primeiro eu preciso olhar o aspecto geral da panorâmica, né? Análise órbita, seios maxilares, né? Fossa ptérica maxilar, avalio as cavidades articulares, as duas cabeças da mandíbula, né? A mandíbula em geral. Ah, tá tudo certo? Ótimo, né? Tá tudo certo. Avaliei, então eu vou avaliar dente por dente. Aí começa aquela contagem, né? Ó, conto 1, 2, 3 até 8, né? Percebi que tem 8 dentes nesse hemiarco, 8 dentes nesse hemiarco. Aqui eu percebi que tem 8, mas eu noto que tem uma ausência e um extranumerário. Então eu laudo isso. Aí percebi que tem 8. E aí eu vou laudar dente por dente. Eu não vejo. Lembra que eu falei da língua do paciente? Olha aqui, ó, como atrapalha. Essa língua não está sobreposta ao canal ao palato, né? E aí a gente vê essas imagens. Lembra que você tinha falado, Eliabe, da orofaringe, nasofaringe, né? Nessa radiografia a gente consegue enxergar bem, ó. Aqui, ó, nasofaringe, né? A gente vê um espaço mais radiolúcido, né? Aqui, ó, dá para ver direitinho, ó. E aí a gente vê a orofaringe, né? E a faringe mesmo. Deu para enxergar? Olha aqui, ó. Os espaços aéreos são toda essa região aqui, né? A língua, ó, palato mole, né? Tá lá no centro dos espaços aéreos. E aí a gente começa lá Eu a ainda não contagem, consegui né? enxergar. Eu Oi? ainda não consegui enxergar direito a língua. A língua, aqui dá Uhum. para enxergar ela, beleza, ó. A gente nota aqui, ó, a parte mais posterior da língua, né? E aí, ó, toda essa imagem radiolúcida, radiopaca aqui, né? Discretamente radiopaca, tá vendo essa área todinha? Discretamente radiopaca? É a língua. Ó, começa aqui, vem. Tá acompanhando meu mouse? Tô sim. Até o outro lado, ó. Ah, tá. Então ela Eu fez vou todo mostrar a lado. língua inteira. Uhum. E aí a gente começa a notar, né? Como eu disse, radiografia panorâmica não é a radiografia específica, né? Mais indicada para a pesquisa de cárie, mas a gente pode ter, né? Uma triagem, né? A gente pode ter uma ideia, a gente faz uma panorâmica e depois a gente pede as periapicais necessárias. Esse paciente é um paciente típico disso, ó, porque eu noto aqui, ó, provável cárie aqui, né? Provável nada, né? Uma cárie grande aqui, uma provável alteração de periápice, então eu preciso sim de uma periapical para confirmar aqui. Aqui na distal, ó, aí eu olho os outros dentes tudo normal. Na distal do 25 eu noto, né, uma imagem sugestiva de cárie e na mesial do 26. Então, preciso fazer interproximal desses dentes, né? No 27 eu noto uma alteração muito grande na oclusal e na distal do dente. Eu preciso, então, avaliar o periápice, porque a imagem me sugere alteração pulpar. Então, só a interproximal não vai resolver. Eu preciso de uma periapical. Tá vendo que a panorâmica me dá esse norte? Ah, então se eu avalio, né? Assim como o exame clínico, né? Vai me dar esse norte. Mas, por exemplo, eu poderia não enxergar no exame clínico essas duas lesões de cárie aqui, ó. E aí, talvez, se eu fizesse o exame clínico só para indicar o raio-x antes da panorâmica, né? Não falasse, não vou pedir panorâmica. Eu ia sugerir para o paciente só periapicais desses dois dentes, né? E talvez fosse descobrir essas lesões um pouco mais tardiamente. Então, a panorâmica ajuda nesse sentido, né? No sentido de descobrir esses dentes extranumerários, né? Avaliação dos sisos.
E aí eu noto essa ausência, noto a impacção, né? Olho, avalio, não vejo intervenção odontológica, né? Essa radiografia também foi feita oclusal, ó, um paciente em oclusão, né? Então, a gente vê uma sobreposição das oclusais dos dentes, é um pouco mais difícil laudar. E aí a gente nota uma cárie aqui também no siso, né? E o siso impactado. Aqui um outro paciente que possui o aparato ortodôntico, né? A gente começa a avaliar órbitas, seio maxilar, fossas pteromaxilares, fossas nasais, cornetos ou conchas nasais, septo nasal, tudo normal. Eu começo a olhar as cavidades articulares, as cabeças da mandíbula, processo articular, processo coronoide, né? Palato, palato mole, língua do paciente, corpo da mandíbula, ramo, ângulo, canal da mandíbula, tudo certo. Aí vou para os dentes, né? A gente nota modelamento apical, começa a contar, ó, 1 até 8, até 8. Tá vendo que fica monótono? Mas é assim mesmo, a gente tem que contar, não tem outro jeito. E a gente nota a ausência do 48. Aí eu começo a olhar, né? 25. Vejo impacção, vejo término do ápice radicular. Aqui a mesma coisa. Nota ó, como que nesse paciente a gente consegue avaliar as vértebras, né? O osso ióide do paciente. Agora, olha aqui, ó, o processo estiloide já está com um pouco de alongamento. Aí a gente começa a notar as órbitas, né? O seio maxilar com a radiodensidade normal, processo zigomático, fossa nasal, conchas nasais. A gente olha para o septo nasal, cabeças da mandíbula, né? Bastante simétricas, ramo da mandíbula também, ângulo, mandíbula basilar da mandíbula, tudo certo, corticais, né? A gente vê tudo, não vê presença de nenhuma alteração. Aí eu começo a laudar dente, começo a contar de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltou o dente 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Dente 28 presente. Central, lateral canino, primeiro pré, segundo pré, molar, molar, terceiro molar, nenhuma ausência. Central, lateral canino, pré, pré, molar, molar e molar. Então a gente nota que tem a ausência do 18. Aí eu começo a laudar dentes. Olha como a sobreposição de imagens me dificulta avaliar as oclusais, especialmente dos premolares, né, que são dentes um pouco menores. E aí eu vejo uma alteração, né, aqui, né, da densidade. Então eu vejo que aqui tem uma restauração, né, provavelmente resina. Volto aqui, vejo um pouquinho de alteração aqui, né, olho no dente vizinho, realmente, não é só sobreposição, parece ter uma restauração. Então eu falo, imagem sugestiva de restauração, material restaurador, alguma coisa assim. Aqui eu noto também na distal do 25, né? Eu noto que o dente 28 está impactado. Noto que não há alteração aqui. Vejo que tem uma alteração na densidade desse dente, né? Bastante denso, então eu vejo que tem uma restauração metálica na mesial e na oclusal desse aqui. Aqui também eu vejo uma alteração de densidade, né? Restauração na oclusal. E impacção do dente 38. Nesses outros dentes aqui eu não vejo alteração, talvez uma alteraçãozinha aqui, muito pequena, então eu ponho imagem sugestiva, né, de
e no dente 48, impacção, né? Então, eu falo, ó, dente impactado, né? Provável contato com o canal da mandíbula e peço exame tomográfico para melhor avaliação. Aí. A mesma coisa, né? A gente vai ficar vendo um monte de imagem aqui e vai falar a mesma coisa. Eu avalio órbitas, né? Ó, tá vendo que a base da órbita aqui, o soalho da órbita tá bem pouco visível, né? Mas eu consigo enxergar um pouco dele. Seios. Aqui, ó, eu vejo um desvio do septo, ó, nasal. Olha a diferença desse septo, né? A gente vê ele bem perpendicular ao plano horizontal. Com esse septo, ó, olha o desvio, né? Isso aqui é quase que caso cirúrgico, né? A gente tem que notar. Orelha do paciente, processo estiloide, né? Prolongamento dele, meato acústico, cavidade articular, cabeças da mandíbula, né? Bastante normais, orelha do paciente. A gente nota palato, né? Palato mole, língua do paciente bem posicionada, corpo, ramo da mandíbula, ângulo, corpo da mandíbula, ocioide. Aqui ele tá, de um lado ele distorceu mais que do outro, né? Trabeculado ósseo normal, e aí eu começo a laudar dente. Conto, né? Percebo que não tem alteração, né? Não tem ausência. Conto de novo, não tem ausência. Conto, não tem ausência. Conto de novo a alteração do 48. E aí eu vou laudar, alteração não, ausência do 48. Vou laudar as intervenções odontológicas ou alguma alteração que eu enxergue, né? E aí eu vejo uma intervenção pequena aqui, né? Uma pequena restauração no dente 25. Não consigo enxergar imagem sugestiva de cárie no dente 17, não sei o que eu falei 25. Talvez aqui, ó, um pouquinho, uma restauração bem pequena aqui, sugestiva. Mas olha a diferença dessa imagem radiográfica para laudar dente com essa. Aqui, a radiografia foi feita com aquele suportes em que eu mostrei. O posicionamento fica melhor e separa-se os dentes, né? Então, eu ganho em informação, né? De restaurações, né? Eu consigo enxergar restaurações mesmo, restaurações bastante pequenas, né? E consigo posicionar melhor o paciente. O que eu perco? Eu perco um pouco do relacionamento, né? Dos dentes superiores com os inferiores, né? Essa oclusão do paciente realmente dificulta um pouco de enxergar. Então, tem essa possibilidade de fazer com o paciente em oclusão, ou a gente fala topo a topo, né? Que ele vai morder no suporte. Com as incisais dos dentes, tanto superiores quanto inferiores, coincidentes com esse suporte. Por isso que a gente fala que é uma mordida topo a topo. A mesma coisa, olha como aparece melhor, né? Aí eu vou começar a laudar a mesma sequência, órbitas, fossas nasais, seios, fossas pitérico-maxilares, fossas articulares, cabeças da mandíbula, né? Vejo se tem alteração, a gente não consegue enxergar, né? Aí eu venho para a mandíbula, processo coronoide, ramo da mandíbula, ângulo, corpo da mandíbula, canal da mandíbula, trabeculado ósseo da mandíbula e da maxila. Não consigo enxergar nenhuma alteração. Começa a contar dentes. Não vejo ausência nesse hemiarco. Começa a contar dentes. Não vejo ausência nesse outro hemiarco. Começo a contar dentes. Não vejo ausência nesse hemiarco. Começo a contar dentes. Não vejo ausência também. Vejo
alteração, mesmo que incipiente, né? Uma restauração bem pequenininha nesse dente 16 aqui. Vejo uma impacção, né? Do 18. Olha, aqui eu não vejo. Talvez uma restauração bem pequena aqui no 26. Impacção do 28. Olho para os anteriores e premolares, não vejo alteração. Vejo alteração aqui, né? Uma pequena restauração de resina. O 37 está normal. O 38 tem uma ausência, tem uma impacção. E aí eu noto, olha aqui, ó, uma imagem, vê se vocês conseguem enxergar. Em meia lua, ó. Partindo da oclusal do dente. Isso aqui se chama pericoronarite. É uma inflamação na coroa, né? Em volta da coroa do dente. O que que acontece? Aqui tem o ângulo da mandíbula e tem tecido mole. Quando eu olho lá clinicamente para o paciente, eu vejo que a coroa do dente está aqui e sobreposta a ela um pouco de gengiva. E essa gengiva se abre para o meio bucal. Quando o paciente alimenta, entra resto de alimento aqui e se acumula e não tem como limpar. E aí infecciona e as bactérias invadem o osso e produzem essa destruição aqui. Dói demais. É uma dor talvez até maior que pulpite. E aí provoca edema no paciente, provoca várias... até o paciente fica... chega a ficar, às vezes, até de cama mesmo, sabe? O paciente fica totalmente impossibilitado de realizar suas funções, devido à dor, ao edema. Então, quando a gente falou, né, lá de inflamação, essa é a imagem típica da pericoronarite, é uma imagem em meia-lua, na distal do molar. Então, qual que é o tratamento para essa pericoronarite, né? Primeiro, a gente tira o paciente dessa fase aguda, né? A gente pode intervir clinicamente aqui e fazer uma limpeza, né? A gente vem com a seringa, com água oxigenada, né? Porque geralmente essas bactérias são anaeróbias. E a gente lava aqui, né? Produz uma limpeza e receita para o paciente antibiótico, anti-inflamatório, tira o paciente da fase aguda e aí remove o dente cirurgicamente. Nota que esse lado também tem pericoronarite, um pouquinho menos acentuada, mas tem. Todo mundo entendeu o que é pericoronarite? Sim ou não, gente? Sim. Alguém já teve? Não. Cláudio, tão grave assim não, mas eu acho que já, bem no siso. É, né? Isso, no cantinho do i, é difícil até de escovar. É passar a difícil. escova. Produz também trismo, né? Que é aquela dificuldade de abertura do dente, porque a inflamação pode migrar para os músculos, né? Principalmente o masseter, e aí o paciente fica com trismo mesmo. Por isso que às vezes a gente precisa também tirar o paciente da fase aguda para depois intervir cirurgicamente. É bastante comum assim no consultório. Eliabe, esse paciente aqui representa bem a sua pergunta sobre o siso. Tá vendo que é um paciente, né? Dentição mista, Isso. olha. A gente nota... Tem um germe dentário. Oi? Isso, tem os germes dentários, né, dos sisos lá A atrás. gente nota a presença de dentes permanentes, né, no meio bucal e presença de dentes descidos, né? E aí que precisa contar mesmo, né? Para a gente ver o que está ausente, porque geralmente está uma bagunça, né? Aí a gente avalia as estruturas ósseas, que eu não vou falar de novo, né? Mas está tudo normal, olha. Né? Tudo beleza. Olha a orelhinha do paciente. Hoje em dia acontece muito lá na clínica, eu não coloquei nenhuma imagem para vocês aqui, esqueci, de paciente com piercing. Você não consegue remover o piercing, então às vezes aparece, né? Um objeto metálico aqui na orelha do paciente, às vezes no nariz. E aí a gente
geralmente liga para o dentista e fala, ó, seu paciente não conseguiu remover, né? E eu coloco no laudo. Mas é bem desagradável, fica uma imagem feia. E aí, então, a gente olha, ó, vamos avaliar primeiro descidos, né? A gente nota a ausência do 51, 52, presença do 53, 54, 55. A gente nota a ausência do 61, do 62, presença do 63, 64, 65. A gente nota a ausência do 71, 72, presença do 73, a ausência do 74, presença do 75. Aqui, a ausência do 81, a ausência do 82, a ausência do 83, a ausência do 84, presença do 85. A gente nota o dente 11 em erupção, o dente 12. Aqui está um pouquinho difícil de ver, mas eu falei, dente 11 não está em erupção, né? Já estabelecido na boca, ó, com o término da formação do ápice, né? Então, aspecto radiográfico bastante normal. O 12 é a mesma coisa, olha, ele terminou de formar o ápice. O 13, 14 e 15 estão em erupção. O 16 já terminou a erupção, ó. Quando eu olho para o oclusal dos descidos, ele está bem alinhado. Mas eu olho para o ápice radicular, eu vejo que ainda falta terminar a formação dos ápices radiculares. O 17 também está em erupção, ele nem terminou, ele nem começou o processo de formação da raiz, ó, nem terminou a rizogênese. E o 18, olha aqui, Eliabe, uma imagem bem sugestiva do germe do 18 aqui, ó. Conseguiu enxergar? Sim. Então, é bem, assim, incipiente, né? Aí eu laudo aqui como o dente que está em desenvolvimento, ele ainda nem começou o processo de erupção. O 17 está começando a formação de raiz, então eu laudo ele como erupção. Esse aqui, tem dia que eu laudo como erupção, tem dia que eu laudo como desenvolvimento, depende. Aqueles dentes da dentição decídua, que já saiu para, assim, um dente da dentição permanente ocupar o espaço dele. Eu coloco no laudo que ele está ausente ou porque já tem o permanente? Coloco também? Uhum. Mesmo que já tenha já o permanente? Como esfoliado também, né? Dente esfoliado. Que seria até mais técnico, né? Mesmo que eu já estou Porque a vendo já a ausência erupção nítida. Dá uma impressão que permanente? ele foi esfoliado antes da hora, né? Uhum. Mas não faz muita diferença, assim, na vivência clínica, não. Eu laudo tudo como ausente. Por exemplo, tá vendo, deixa eu ver qual, o canino, acho que é o canino ou o segundo premolar. É o primeiro premolar, deixa eu ver. Não. Primeiro premolar da arcada inferior do lado direito. Primeiro premolar. Você viu que a dentição permanente dele já está se erupcionando e o dente descido lá, o canino descido, já não existe mais, já não tem. Eu não consegui ouvir. Ele já está quase erupcionado, né? Isso, exato. Aí o dente descido já foi embora. Já. Aí, nesse caso, eu laudo na radiografia que a ausência desse dente descido ou só coloca o que está normal? O dente 84 está ausente. Tem que colocar, beleza. Aí, nesse paciente especificamente, a gente nota que tem um atraso, ó, na erupção do dente 11, vê? Aí eu laudo isso, atraso na erupção do dente 11, porque ele deveria erupcionar, 11 não, 21, gente, desculpa. Atraso na erupção do dente 21, né? Ele deveria erupcionar antes do 22, e não erupcionou. Olha como o vitinho já está bem alinhado na arcada e ele não erupcionou. E a gente nota também uma falta de espaço para erupção. Será que ele não erupcionou por falta de espaço ou a falta de espaço é porque ele não erupcionou? Né? Não dá para a gente dizer. A gente precisa associar com dados clínicos, né? Precisa de uma investigação, talvez um exame tomográfico, né? Aí
precisa juntar os dados radiográficos e clínicos para ver o que vai indicar para o paciente. Aí eu noto. Cláudio, pode falar. Outra pergunta, o dente, entre o dente 11 e o dente 12, você viu que o dente 11 ele tá mais radiopaco, como se fosse o permanente. E o dente 11, ele tá mais radiolúcido e parece que ele é o menor, ele é um pouco, o 12, ele é um pouco menor, assim, e radiolúcido do que o dente 11. Ele poderia ser um de leite ainda ou não? Um decíduo ainda ou não? Não. Primeiro por causa do tamanho dele, né? Olha o canino do tamanhozinho em relação a ele. Esse dente 11 aqui, ele tá mais radiopaco, não é por causa do tamanho, é por causa da posição dele. Como o dente 21 não está erupcionado na arcada normalmente, ele deu uma inclinada e provavelmente uma girada. Por isso que eu não consigo enxergar. Tá vendo que a polpa da câmara pulpar está um pouco sumida aqui? Mas não é porque ela não existe, é porque esse dente girou um pouco. Entendeu? Entendi. E aí eu faço a mesma sequência, né? 13, 14, 15 em erupção, 16 eu noto que não formou ápice radicular, então eu coloco laudo como risogênese incompleta, né? 17 ainda está em desenvolvimento, começando o processo de erupção, formação da raiz, né? O dente vai formando raiz e vai erupcionando concomitantemente. E aí eu noto que o 18 tem uma pequena manifestação do gerne aqui. Aí eu já passo para o outro hemiarco, né? 31, 32 normais, né? Processo de formação apical normal. 13, 14 e 15 em erupção. 13, ó. 33, 34, 35 em erupção. O 34 já esfoliou, né? O dente 74, mas ele não alinhou ainda normalmente na arcada. Quando eu traço uma linha aqui, na oclusal dos dentes, ele ainda precisa erupcionar. Então, eu coloco que ele ainda está em erupção. O 16, a gente olha que ele tem uma pequena ainda formação do ápice radicular, né? E o 17 está em erupção, o 37 em erupção e 38 em erupção. E aí, agora, eu olho a outra hemiarcada, né? A mesma coisa, ó. O 33 está em erupção. O 34 está em erupção ainda. Falta um pouquinho ainda para ele terminar a erupção. E o 35 ainda está, né, longe de terminar a sua erupção. Inclusive, o 85 ainda tem seu processo de risólise ainda iniciado, né? Muito, muito pouquinho. 36 normal, né? Já terminou o processo de erupção. O 47 ainda está em erupção, 48 em desenvolvimento. Quando eu olho para esses dentes, ó, o dente 54, eu vejo que ele quase não tem raiz mais. Então, eu laudo como risólise, né? Reabsorção radicular idiopática, né? Idiopática não, fisiológica. O que é isso, né? Precisa ter uma reabsorção radicular para o dente esfoliar. Esse paciente, a mesma coisa, eu começo a laudar, né? Órbitas, seios, fossas nasais, septo nasal, cavidade articular, cabeça da mandíbula, meato acústico. Do outro lado, comparo um lado com o outro, vejo que tem. Aí esse paciente tem uma curiosidade, olha aqui a sombra do nariz dele, ó. É que o nariz dele não é muito grande, né?
Aí eu avalio tudo, avalio mandíbula, trabeculado ósseo, maxila e mandíbula, né? Avalio os espaços articulares. E começo a avaliar a dente, né? Aí eu noto, ó, conto, não tem ausência, conto de novo, não tem ausência, conto de novo, não tem ausência, conto de novo, não tem ausência. Aí eu começo a laudar dente por dente, né? Eu vejo que o paciente exibe pequenas restaurações nas faces oclusais, ó. 14, 15, 16, 17. Noto que o 18 está impactado. 24, 21, 22. E aí, quando a gente vai avaliar esses dentes anteriores, desculpa que eu não falei dos anteriores aqui do lado direito, a gente nota, ó, que tem reabsorções radiculares, né? A imagem sugere. Então, eu laudo isso e peço periapical para confirmar. Outra pergunta, Cláudia. Assim, se tivesse me dado uma radiografia, por exemplo, a metade dela, só de uma M arcada, e assim, para eu avaliar a numeração do dente, eu consigo, através por exemplo, uma radiografia de semi-arcada, através das cúspides, porque nas cúspides o vestibular é maior que a lingual palatina. Através das cúspides, assim, olhando só uma semi-arcada, através da panorâmica, analisar que arcada seria e qual dente seria, eu posso distinguir isso pelas cúspides ou não? Só pela raiz? A gente olha, não é assim muito anatomia. A gente olha mais assim, ó. Se eu olho, vejo o dente 13, mais eu vejo o canino mais para mesial, né? O canino mais tá? Por exemplo, igual você está falando, eu parti o paciente, né? Dividi. Então, eu vou ver só 13, 14 e 15. Se o 14 está mais para a minha esquerda, né? Está mais posterior, mais para a minha esquerda, eu vejo que esse dente, o 14, esse lado é o lado direito do paciente. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu analiso mais a posição dos dentes do que a anatomia. Entendi. Entendeu o que eu disse? Entendi. Cláudia, como é que olha a raiz e olha que é o lado direito? Raiz? Assim, eu não olho muito a raiz do dente para aqui, né, na radiografia, porque eu tenho uma imagem. Então, vocês estão confundindo, assim, aquela aula de anatomia que você pega um dente, não é isso, Eliabe? Que você pega um dente como referência, aí você começa a avaliar cúspides, raízes. Aqui não dá muito para fazer isso, porque os dentes estão juntos, né? Então, assim, primeiro, você não vai pegar quase que nunca uma parte só de uma panorâmica, né? Só se alguém recortar a imagem e te mandar. Mas a radiografia é feita completa, né? Mas, por exemplo, eu vou avaliar se aquele lado é o lado superior ou inferior. Aí sim eu avalio formato de raízes, né? Porque se eu vejo um dente, um molar, por exemplo, eu sei que o molar superior tem 3 raízes, o inferior tem só 2, o pré-molar superior tem 2 raízes, o inferior tem só uma, né? Aí eu posso. Mas aí eu vou ver se está do lado direito ou esquerdo, como? Eu vou avaliar qual dente que está posterior. No lado superior direito, os dentes mais posteriores vão estar mais à minha esquerda. Entendeu? Ó, a minha mão esquerda, esse dente está mais para a minha esquerda. Os mais posteriores. Então, se eu olho um canino, olho uma parte só, tem um canino lá. Se eu enxergo um molar mais à minha esquerda, é porque está ao lado direito do paciente. Entendeu? Mas se eu noto um canino e o pré-molar está mais à minha direita,
Então eu estou do lado esquerdo do paciente. Porque o paciente está na minha frente, eu enxergo o paciente de frente. Então, tudo que é esquerdo para mim é o direito do paciente. Uhum. Eu consegui ser Eu, clara? sim, assim, eu só pensei mais além, porque como é só uma semi-arcada, eu pensei assim, ó, pode ser que recortou e girou, em vez de ser, por Aham. exemplo, aí, ó, a M-arcada superior direita poderia ser a M-arcada inferior esquerda, porque se Mas aí você não dá para, girando, por causa da sobreposição de imagens, eu não posso, assim, conhecendo a ah, anatomia, eu sei que essa cúspide aqui é a cúspide vestibular, né? Mas pela sobreposição de isso, imagens, eu não posso afirmar, entendeu? Se eu vejo uma cúspide vestibular, eu não sei se eu estou conseguindo ser muito clara. Mas geralmente a gente não, não tranquilo. usa muito a anatomia do dente nesse sentido que você está falando para dizer se é direito ou esquerdo. A gente usa mais a Uhum. anatomia igual a se eu pego uma péria apical, por exemplo, né? Aí sim eu preciso conhecer um pouco de anatomia para dizer se o dente é superior ou inferior, se ele é direito ou esquerdo. Mas na panorâmica, não. Uhum. Certo, beleza. E também observando aqui, Cláudio, que a gente pode fazer essa análise aí, ó. Oi? É, e, tipo, eu dei uma analisada e, assim, fazendo uma observação maior, para não realmente não confundir que semi-arcada que é, por exemplo, se eu recortasse a superior direita e Aham. colocasse ela invertida, virada, né? Como se ela fosse uma inferior esquerda, sem mostrar assoalho, sem mostrar cavidade, mas sem o Aí você maxilar, essas concorda que não coisas. seria mais uma panorâmica, seria uma radiografia periapical? Sim, aí, tipo, isso. Assim, mas pegando todos esses dentes. Aí deixa eu te explicar. Se eu Hum, pego um filme impresso hoje em dia, aí eu vou e recorto ele e deixo só a periapical. É impossível se eu dizer se é direito ou esquerdo. É impossível. Por isso que no filme analógico, você lembra que eu falei que tinha aquele picotezinho, aquele amassadinho no filme? Porque uhum, através daquele picote a gente identificava se era direito ou esquerdo, porque aí eu ia colocar sempre o picote virado para mim e aí eu via se estava o direito do paciente, se estava do meu lado direito, era o esquerdo do paciente. Se estava do meu lado esquerdo, era o direito do paciente, entendeu? Através do picote. Hoje em dia, a sim. gente não usa mais picote no filme é, digital, né? Na radiografia digital. O que a gente usa? A gente usa a impressão da clínica, entendeu? Aí, quando a gente imprime a radiografia, já vem impresso, vai acabar, depois eu continuo. Já vem impresso, né? A logomarca da Uhum, clínica, o nome do paciente, os dados do paciente. Então, eu vou colocar a letra, o texto legível do lado que eu dou para que dá certo para eu ler, eu vou identificar que aquele lado é o lado certo da radiografia, você entendeu? Agora, se eu entendi. recortar, pegar uma radiografia daquela que eu mando impresso para o dentista, recortar e entregar para qualquer pessoa, sem nenhum outro impresso junto, naquele template ali, naquela impressão da radiografia, sem nenhuma letra, nada Uhum, identificando, é impossível eu dizer se é direito ou uhum. esquerdo. Não dá. Eu acho que E, a sua assim, pergunta é essa. Só pela anatomia do dente não consigo. Entendeu? isso. Mas, assim,